No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Meg, ao ir tomar conta do Joe e de sua filha, enquanto a Bonnie estivesse viajando por um tempo, acabou se apaixonando por ele, chegando até a querer se livrar de sua esposa fazendo com que ela fosse presa. E seu amor era tão grande que ela decidiu que queria ficar igual a ele, ou seja, paraplégica, se jogando na frente de um carro. O episódio começa com a Bonnie indo até a casa dos Griffins e fala para Lois que iria viajar por uns dias, e pergunta se ela poderia dar uma olhada no Joe e na sua filha enquanto estivesse fora. Lois então fala que sim, mas logo em seguida já mostra que era uma péssima amiga. Ao ir perguntar a Meg se ela poderia olhar o Joe e a sua filha enquanto a Bonnie estivesse viajando, Meg até chega a recusar, mas logo muda de ideia. Após Lois mentir e falar que Bonnie havia dito que ela era bonita, ela então vai até a casa de Joe e conta que iria ajudá-lo enquanto sua esposa estivesse fora. Ele então decide perguntar se ela tinha alguma experiência em ajudar pessoas com necessidades. Ela responde dizendo que já havia trabalhado para uma senhora que morava em sua rua. E então nos é mostrado a Meg cuidando dessa senhora. Mas quem aparece não é ela, e sim Peter. Ele fala que havia roubado a grande cena dela. Já no dia seguinte, Meg ajuda Joe com alguns exercícios. Após terminar, ele agradece por tê-la ajudado esses dias, e até chega a pedir desculpas por ter mordido ela. Meg então olha para o relógio, e acaba percebendo que estava atrasada para a escola. Ao ouvir isso, Joe diz que poderia levá-la. E enquanto estavam no carro, eles até chegam a conversar. E ao ver o sinal vermelho, Joe então diz que iria frear. E aqui nos é mostrado que para fazer isso, ele precisava soprar em uma mangueira. Como estavam ali parados, ele decide mais uma vez puxar assunto com ela, mas acaba não dando em nada, já que eles não eram tão próximos. Quando o sinal fica verde, para acelerar, Joe usa duas mangueiras em suas orelhas. Vendo isso, Meg resolve perguntá-lo se era difícil ser paraplégico. Ele fala que não era fácil. A não ser que você queira ser uma gelatina. Meg diz que ele levava isso numa boa. E então eles finalmente chegam, e Meg fica um pouco surpresa ao ver que ele parou exatamente em frente à escola. Joe fica confuso com o que Meg fala, já que ela queria que ele a deixasse na escola. Meg então conta que todo mundo sempre a deixava a um quarteirão de distância, para não serem vistos com ela. Joe então diz que não ligava para isso. Meg ao ouvir o que ele diz chega a ficar bem feliz. Ao sair do carro, um garoto vai até ela e pergunta se aquele era o seu namorado, mas é claro com um tom de zoação. O problema é que Meg acaba levando isso a sério, e então fala que sim, ele era o seu namorado. Na manhã seguinte bem cedo, Meg já estava na casa de Joe. E após ser questionada, ela fala que só queria fazer um bom café da manhã para ele e sua filha. Eles então começam a comer. E Meg ao perguntá-lo como estava a comida, acaba o chamando pelo nome, ao invés de Sr. Swanson, como já era acostumada a chamá-lo. Ele acaba não se incomodando com isso. Mais tarde enquanto Joe assistia à TV, Meg vai falar com ele. E além de o chamar de querido, também estava usando as roupas da Bonnie. E Joe acaba percebendo isso. Ela fala que a bebê havia vomitado nela, e para não ter que ir até a sua casa, decidiu pegar uma das roupas da Bonnie emprestada. Após isso, enquanto Joe havia ido pegar um suco, o telefone começa a tocar, e Meg, como estava ali, resolve atender. É a Bonnie. Como estão as coisas por aí? Ah, ótimo. O Joe morreu? O quê? Não. Bonnie fala que como seu pai já havia melhorado, ela iria voltar para casa, e chegaria no dia seguinte. Meg ao descobrir isso, tenta disfarçar falando que estava feliz em ouvir isso. Joe pergunta com quem ela estava falando. Meg então resolve mentir, e diz que era apenas um trote. Ele fala que vivia recebendo esses tipos de ligação, mas nunca conseguia descobrir quem era. E então nos é mostrado um momento em que ele recebe um trote. Vou desligar agora. Não, espera. Tenho mais 3 piadinhas. Escrevi num guardanapo. Ah, está bem. Só mais 3. E não sei como, ele não consegue reconhecer que era a voz de Peter. E até chega a se irritar. Já à noite enquanto ele estava dormindo, Meg entra no quarto para pegar a arma e a chave do carro dele. E dirige até o aeroporto, aonde Bonnie iria desembarcar. E enquanto ela estava distraída, Meg vai até sua mala e coloca a arma dentro, com o intuito de fazer com que ela fosse presa, ao passar pelo detector de metais que ficava dentro do aeroporto. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Após isso, já de noite,
Joe decide levar Meg em um restaurante, e fala que só queria fazer algo especial, para mostrar o quão grato estava pelo que ela vinha fazendo. Logo em seguida, ela resolve perguntar se ele pensava em ter um outro filho, após Joe falar que sim. Ela fica animada, e diz que iria parar com a pílula. Mas logo muda de assunto quando ele pergunta. Joe fica um pouco incomodado pelo modo como ela vinha agindo, e resolve perguntar o que havia acontecido com ela. Logo em seguida, Meg também se irrita, e fala que eles não se relacionavam há 2 semanas. Isso deixa Joe zangado, já que eles nunca se relacionaram. Com os dois brigando, a bebê começa a chorar, e Meg, para fazê-la parar, decide amamentá-la, e Joe fica traumatizado com aquela cena. Isso é bom, mas tem um gosto de moeda suja. Após tudo isso, ele então vai até a casa de Peter, para conversar com ele e a Lois a respeito de Meg. E finalmente, ele fala que ela estava apaixonada por ele. Ao ouvirem isso, os dois logo caem na risada. Joe ainda chega a lembrá-los do dia em que Meg havia se apaixonado por Brian. E fala que talvez ela fosse propensa a se apaixonar rapidamente. E Peter logo em seguida diz: por um cachorro, e não por um cadeirante. E então Joe fala que poderia estar enganado, ou ter interpretado mal, os sinais da Meg. E vai embora. Logo após ele sair, Peter resolve fazer uma ligação, e mais uma vez passa um trote no Joe. E tira sarro de sua cara, a respeito dele pensar que Meg estivesse apaixonada por ele. Joe obviamente fica zangado, e pergunta como ele sabia dessa informação, e mais uma vez não consegue reconhecer a voz de Peter. Meg então chega ali, e consegue descobrir que Joe esteve em sua casa através do seu cheiro, e até chega a falar dele de um jeito estranho. Lois então a chama para conversar, e decide perguntar se ela gostava do Joe. Ao ver o jeito que Meg responde, Lois então acaba notando que ela era sim apaixonada por ele. Meg então resolve perguntar por que não poderia gostar dele, já que ele a fazia feliz. Lois então fala que ela só estava enganando a si mesma. Por estar cuidando dele, ela sentiu uma intimidade, e acabou confundindo isso com uma ligação amorosa. E até chega a falar que isso poderia ser um tipo de síndrome, aonde uma enfermeira se sentia atraída pelo seu paciente, ou vice-versa. E após Lois dizer que eles dois não tinham nada em comum, Meg acaba entendendo isso de uma forma errada. Mais tarde, enquanto ela estava sentada ali na calçada, ao ver o Joe virar a esquina, e ir em sua direção, Meg então resolve se jogar na frente do carro, e acaba pegando ele de surpresa. Joe então sai do carro, e vai até Meg perguntar o que ela tinha acabado de fazer. Ela diz que havia ficado igual a ele, sendo assim eles finalmente poderiam ficar juntos. Ele então resolve levá-la para o médico. Não disse nada. Vai entrando. Você não me conhece. Já no hospital, Joe vai falar com a Meg, e a informa que ficará bem, e fala sobre a loucura que ela havia feito mais cedo. Ele então diz que gostava dela, mas como uma sobrinha, ou a filha de um bom amigo. E fala que tinha sorte de tê-la como vizinha, e amiga. Bonnie então chega ali, e Meg pede desculpas pelo que fez a ela.